Quarta-feira, 26 de julho, agora horário do quadro A Voz do Consumidor com o advogado André Cunha, que está aqui com a gente. Doutor André, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia, caros ouvintes aí da Rádio Teberá, FM 98.7, toda quarta-feira, a voz do consumidor aqui para o consumidor ficar atento e também protegido, Jorge. E a gente tira suas dúvidas aqui também, você pode participar agora, se quiser, né? Mandando mensagem de texto, de áudio, ligando para a gente, 3322, nosso telefone aqui na Rádio Itaberá, que é, agora até me sumiu aqui, 1660, 3322-1660, anote aí, 3322-1660, para você mandar sua mensagem, falar direto aqui com a gente, ou até sua mensagem de áudio, dúvidas sobre direito do consumidor, dúvidas sobre o seu direito, você pode participar aqui conosco. A gente vai começar falando sobre golpes. O governo mal lançou um programa de renegociação de dívida e o que deveria ser o bem acabou sendo mal para algumas gentes, né, doutor André? Isso mesmo, Jorge. O nome é bem sugestivo, que é o programa Desenrola Brasil, referente àqueles consumidores que estão aí endividados em bancos, Jorge. Só que hoje a gente já pode chamar ele, dia 17 foi o lançamento dele, e hoje a gente já pode chamar Enrola. Por quê? Porque os consumidores estão mais enrolados do que desenrolados. Mas não por causa do governo e não por causa dessa benfeitoria que o governo quis trazer ao consumidor, e sim pelos fraudadores, pelos criminosos, que se aproveitaram dessa situação. A maioria dos consumidores aí endividado, com dívidas no banco, Jorge, e infelizmente os criminosos, os fraudadores, eles estão muito mais espertos do que o próprio programa, fazendo com que o consumidor se engane e faça pagamento de uma dívida que não é a dívida que realmente ele deve, e sim é uma dívida de criminosos. O que o criminoso faz? Ele envia o boleto, são várias formas que o criminoso chega ao consumidor, porque é muito mais fácil, não sabemos como eles têm tantas informações, muitas vezes muito mais do que o próprio governo, né? E uma questão que sempre a gente se pergunta, né? Por que não é nada, que não existe nada para conter esse absurdo que são esses golpes Brasil afora? Jorge, muitas das vezes não é nem o próprio aplicativo, não é nem o próprio programa do governo, ou municipal, ou estadual, ainda que for na esfera federal, que provoca isso. Muitas vezes é o próprio consumidor. Como o próprio consumidor? O criminoso entra em contato com você e você acaba passando todas as informações que ele precisa. Nesse caso, no Desenrola Brasil, muitas vezes já há relato de consumidores que recebeu ligação falando que era do banco e, por coincidência, às vezes o criminoso já sabe que ele tem aquela dívida naquele banco, mas às vezes não. E por coincidência o consumidor entra em contato, o criminoso entra em contato com o consumidor e fala: você tem uma dívida no banco X, o consumidor já confirma, ou às vezes ele diz: não é nesse banco, mas eu tenho na outra. Ele mesmo acaba passando a informação ao criminoso, que facilita a vida do criminoso para que o consumidor caia no golpe. Especificamente no Desenrola Brasil, que golpe é esse, hein, doutor? O que acontece? O programa Desenrola Brasil são para pessoas que estão aí com dívidas nos bancos, e são dívidas pequenas, não são dívidas grandes, né, Jorge? E a maioria dos consumidores estão endividados aí com o banco. Às vezes deve 200, 500, R$1.000, com o juro, a taxa bancária, principalmente o cartão de crédito, que pode chegar aí mais de 1.000%, às vezes, de juro ao ano. O que ocorre? Ocorre que aquele consumidor está com a taxa, né, com um boleto, eu diria, com a dívida baixa, e o programa veio para ajudar ele. Só que, muitas das vezes, ele não se atenta, Jorge, ao ler o que é o programa, ao entender o que é o programa, e muitas vezes também, né, a mídia precisa estar aí repassando como funciona o programa, ou o próprio governo passando ao consumidor, deixando muito claro como é que funciona o programa. Que, se ele não entende, é muito fácil ele cair em qualquer golpe.
O programa, Jorge, a maioria dos criminosos estão entrando em contato com o consumidor, com o devedor, dizendo para ele, via telefone, dizendo para ele que é do programa e para que ele faça aí o pagamento do boleto. Eles enviam o boleto a ele através do WhatsApp, através de e-mail, ou envio até a própria residência dele, e ele acaba fazendo o pagamento de algo que não existe para o banco. Que é o quê? Que é aquela dívida que o banco não vai receber. Porque o criminoso, ele muda todos os códigos de barra, ele muda todas as informações daquele pagamento. Outra forma muito fácil que está acontecendo aos consumidores para se enganar é através de link. Né? Muitas vezes vem via e-mail, via WhatsApp, dizendo que é referente ao programa, o programa Desenrola Brasil, e que ele tem que clicar naquele link para gerar o boleto para ele fazer o pagamento. Lembrando, Jorge, que a maioria das vezes, a grande maioria, esses links, esses boletos vêm com um preço muito atrativo, com um valor muito atrativo ao consumidor. E aí o consumidor, claro, que quer quitar aquele valor com um valor muito mais atrativo, muito mais baixo do que ele deve mesmo, ele acaba caindo, fazendo o pagamento e vai ter que pagar 2 vezes, porque aquele valor que está caindo não está caindo realmente para quem ele deve, para o credor dele, e sim para criminoso. Olha só, né? Como a gente tem que se cuidar, né, doutor? Tem que ficar atento. Quais são as dicas para que a gente não caia em golpes semelhantes? Jorge, programa específico, programa Desenrola Brasil, é específico. O programa, ele deixa muito claro aquele consumidor que está lendo sobre o programa, aquele consumidor que está atento sobre o programa, e aquele é nosso consumidor que está aqui escutando, vai ficar muito esperto. Por quê? Porque, querendo ou não, o programa faz com que quem tenha a intenção de pagar é o próprio consumidor, não que vai vir até ele. Então, ele tem a intenção de pagar, ele vai entrar em contato com o banco, que a maioria dos bancos aí, Jorge, né, e aí nós podemos falar no ar, tanto o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Santander, todos esses bancos, eles estão no programa e o consumidor precisa entrar em contato com o banco para dizer ao banco que quer fazer o pagamento, que quer uma negociação referente ao programa Desenrola Brasil. Não é o banco que vai entrar em contato com ele, é ele que vai entrar em contato com o banco. Se o banco, por acaso, algum banco resolver entrar em contato com o consumidor, desconfie. Desligue o telefone, entre em contato novamente com o banco do telefone que você tem, vá até a agência e pergunta se realmente aquela proposta que foi passada via telefone até você é realmente do banco e se o banco está com um programa de ligar para o consumidor para fazer essa negociação. Por quê? Porque muitas vezes, além de o criminoso entrar em contato com o banco, Jorge, ele passa um telefone, ou o telefone que ele está usando, muitas vezes o consumidor retorna para ele, ele vai automaticamente confirmar que é aquele telefone realmente do banco e a proposta do banco. Sempre desliga o telefone e cuidado para que o seu telefone não seja grampeado. Ligou na sua residência de um banco, desliga e liga de um teu aparelho celular. Liga de um outro telefone para o seu banco de confiança, dizendo que você recebeu aquela ligação e se realmente está nesse programa do Desenrola Brasil e se é o CPF dele. Também, muito cuidado. E é o que a maioria dos consumidores, principalmente, Jorge, os mais idosos, cai. Link via WhatsApp. Recebe muito link via WhatsApp. Não clique no link se você realmente não sabe, se você não tem agendado. Às vezes, Jorge, muitas vezes a gente tem até agendado ali, está na agenda o nome da pessoa, ou o nome do banco, ou o nome do gerente, e ali pode ter sido clonado. Então, olha o perigo. Muitas vezes é importante o consumidor saber que não dá de clicar em qualquer link. E isso vale também para e-mail. Aquele consumidor que trabalha muito com e-mail, cuidado em receber qualquer informação via e-mail direcionado. Preste muita atenção se é o .gov.br, preste muita atenção, muitas das vezes lá do seu banco, vamos colocar um exemplo, Banco do Brasil, tem 2 L no final, aí já é uma página falsificada. O consumidor tem que ficar muito atento, porque hoje é muito mais fácil cair no golpe do que acertar realmente a dívida que ele deve. E olha, por falar em golpe, a PM essa semana lançou o vídeo divulgando mais um golpe. É um golpe que está aí na praça, em muitas cidades.
que é o golpe do falso intermediário, né, doutor? Aquela pessoa que se passa pelo proprietário de um determinado produto, mercadoria, serviço e acaba desviando recursos aí para uma conta particular, né? Isso mesmo, Jorge. E isso vale tanto esse alerta da PM, muito bem colocado, né? A PM aí de Blumenau fazendo o seu trabalho, de Santa Catarina fazendo o seu trabalho muito bem feito, alertando a comunidade referente a esses golpes. Jorge, não só do produto, mas qualquer outra coisa, como a gente falou agora, de pagamentos. Mas o produto, a maioria dos consumidores tem caído nesses golpes, Jorge, principalmente por causa da rede social, né? Tanto o Facebook, tanto o Instagram. As pessoas entram ali, colocam, inclusive, realmente o site da empresa e eles colocam telefones trocados. Então, o consumidor entra em contato via telefone, mas não é o telefone da empresa, faz o pagamento para aquele contato ou para aquela conta que aquele telefone, o criminoso que está lá atrás, colocou de uma empresa. Então, a gente precisa entender que a empresa é verídica. Existe aquele produto na venda, mas as informações que estão ali para contato, para pagamento, estão todas trocadas. E é aí que o consumidor acaba caindo em mais um golpe. Faz o pagamento de uma conta para a empresa que nunca chegará e também não vai receber um produto porque não fez o pagamento à empresa correta, fez o pagamento a um site falso, a um criminoso que se passou intermediando pelaquela empresa. Ter cuidado acima de tudo, isso é o mais importante de tudo, né? Para que você tenha sempre cuidado e não caia em golpes. Aproveitando, doutor, a gente teve aí essa semana a divulgação por parte do governo municipal sobre a questão da área azul. Vai mudar o sistema aqui em Blumenau, né? Finalmente vai ser modernizado, a intenção é justamente facilitar pagamento, facilitar o acesso às vagas de estacionamento, com uma nova tabela de preço, né? Muita gente berrando aí pelo impacto disso, mais de 100% no reajuste do estacionamento rotativo aqui em Blumenau, mas muitas dúvidas também. Como é que fica a situação, por exemplo, de quem tem cartão? Isso é para começar em agosto, né? Já estamos em 26 de julho. E quando o sistema muda e eu estou lá com o meu bloquinho de área azul, quais são os direitos de quem vai estar com esse papel na mão? Jorge, a maioria dos consumidores tem a dúvida. Primeiro, eu estou com um bloco que eu acabei de comprar e como ele vai funcionar? Né? O CETERB ele ainda está verificando essa situação, ele não passou e vai deixar muito bem informado, claro, né? O próprio presidente do CETERB deixou muito bem claro que o consumidor vai estar informado referente, porque isso é uma transação. Vai começar a funcionar em agosto, os testes, mas é uma transação. O consumidor não vai ser lesado. É claro que a compensação de um valor que ele pagou X e hoje está sendo aplicado, por exemplo, mais de 100% de aumento da área azul, ele vai ter que pagar através do bloco. O bloco custava R$ 1,25, ele vai ter aquela solução de hoje a vaga ser R$ 3,00 e era R$ 1,25, então vai ser compensatório. O consumidor precisa entender, Jorge, que não há um aumento abusivo de 100% em cima da própria área azul. Por quê? Porque nós estamos falando de tecnologia. Está vindo uma tecnologia totalmente diferente, né? E se nós pegarmos a história da área azul em Blumenau, desde 1984, é muito antiga. Muito antigo. Né? Nós estamos, e qualquer consumidor que vai em outra cidade que tem um parquímetro, ou que tem, ainda que não tenha um parquímetro, muitas vezes sejam de outra forma a cobrança, o valor já está superior a R$ 3,00, R$ 4,00. Né? Principalmente quem sai, né, de Santa Catarina e vai para outras cidades, aí percebe que há um valor mais alto. Então, hoje, nós podemos dizer que Blumenau não é defendendo o governo, não é defendendo a área azul, e sim colocando o que é de inflação, o que é de reajuste. Hoje nós sabemos que Blumenau está defasado o valor, né? Até porque ainda existe aí aquela área azul que é manual. Então, hoje, com a tecnologia, vai custar
e não vai custar barato, essa tecnologia implantada na cidade, aí vão ser mais de 2.000 vagas que nós temos aí praticamente, com a área azul, para que o consumidor tenha, né, o fornecedor, o cidadão tenha esse acesso, né, não fique exclusivamente só um carro parado o dia todo, e sim todos os consumidores tenham a rotatividade. Mas ele vai ter o direito de trocar aquela área azul de papel para a tecnologia, que vai ser aplicativos que vão beneficiar o consumidor, como também ele vai fazer uso da tecnologia, mas pagando por ela, que é o quê? Que é o aumento para que você não se incomode, né? A gente sabe que hoje os aplicativos, eles são a facilidade, mas nós temos alguns aplicativos que também menos não funcionam, o da empresa de ônibus, né? Que eu já estou me querendo quebrar esse aplicativo. Nós temos alguns aplicativos que não funcionam muito bem, né? Nós fizemos o pagamento, por exemplo, a área azul. A área azul, ela tem que funcionar, tem que ser um aplicativo. Coloquei, estou na frente da área, né, da área azul, onde eu quero deixar o meu carro, eu coloquei crédito no meu celular, ele já tem que aparecer na hora. Por quê? Porque é aquele momento que eu quero estacionar meu carro, né? Não adianta compensar 2 dias depois, porque aí eu vou levar a multa mesmo assim. Coloquei crédito, tenho crédito no aplicativo, mas vai compensar depois? Não. Ele tem que ser algo que venha para facilitar a vida do consumidor. Olha, eu vou fazer um testemunho aqui. As pessoas reclamam do transporte coletivo em Blumenau e não é à toa, né? Eu sempre digo, eu pego o ônibus no horário correto, volto no horário correto, eu sei quais são os horários, então me incomodo pouco. Agora essa empresa, ela dá um tapa na cara da gente todo dia, ela pede pra gente desistir do transporte todos os dias, cara. Esse é um problema. Inacreditável como ninguém faz nada. Eu coloquei crédito. Primeiro é a desgraça para tu pegar um aplicativo. Nós estamos na idade da pedra com essa empresa, com o aplicativo que ela tem. Primeiro ali, já é a idade da pedra para tu colocar. Olha bem, você abre um aplicativo para botar crédito de ônibus e a única opção de pagamento é boleto. Onde é que nós estamos, cara? E boleto compensa, às vezes, até 3 dias, né? Úteis, né? E com 2 dias para compensar o boleto. Isso é ridículo. Né? O Secretaria de Trânsito e Agir nem nos ouve, né? Porque está lá longe. Mas, gente, nós temos que mudar isso. Por isso ninguém quer pegar ônibus. Né? Não adianta dar desconto para quem tem cartão, se tu usar o cartão é uma desgraça para essas coisas. Né? Para fazer recarregar. Aí tá, vamos lá, vamos pagar o boleto. Hoje é dia 26, eu paguei dia 19, sequer aparece o crédito. Pô, isso é gozada a nossa cara, né? E aí o consumidor tem que entrar em contato com a empresa agora para provar que fez o pagamento. Só pessoalmente, gente. Não tem como tu falar com esses caras. Meu Jesus amado. E isso que não pode acontecer. Por exemplo, a área azul. Não, pensa não pode acontecer. Não, e tu olha que prestação de serviço essa... Para depois as pessoas, estamos investindo no corredor de ônibus para atrair passageiro. Estamos investindo não sei o que para atrair passageiro. E o que mais importa, ninguém faz nada. A prefeitura precisa, através do trânsito, através da Secretaria de Trânsito, Jorge, ela precisa estar de olho, fazer a manutenção junto com a empresa de ônibus. Não é verificar o que está falhando, e sim junto. Porque se caminhar junto, Jorge, automaticamente vai ter solução. A Secretaria de Trânsito funciona muito bem. O governo já... Olha, só para tu ter uma ideia de como é a coisa, que o governo já contesta o horário de atendimento da central dessa empresa, que deveria ir até a noite e para no final da tarde. Sim. E por contrato... esse atendimento tem que ser estendido. Olha, ninguém consegue nada. E nós estamos falando não num tempo muito longe, né, enquanto eu estava ao PROCON, as filas enormes na frente, né, da agência, claro, que não conseguia suprir, porque era porque ou dois não cumpriu o horário, isso, não investe. Não então faz aí nada. Fechava no período da tarde, 5 horas, quem foi atendeu, quem não atendeu pegou 100, mas e os outros que estão trabalhando o dia todo? Precisa, querendo ou não, nós só vamos conseguir fazer com que o usuário de ônibus volte aos ônibus, volte a utilizar o transporte público, se nós tivermos uma qualidade, principalmente no atendimento.
Pode até falhar em algum serviço, mas o atendimento é o primeiro, é o cartão postal para o consumidor, né? Se tu não atende bem o teu cliente, não tem jeito, né? Olha só, e lembrando que nós pagamos 2 vezes o ônibus porque a prefeitura dá subsídio. Então eu estou pagando a passagem, pagando com o dinheiro do imposto municipal. E você que não pega ônibus, está pagando também. E o serviço que eles dão de retorno para nós é essa coisa aí. Mas fazer o quê, né? Aplicativo é para facilitar a vida do consumidor. Menos para esse pessoal aí, né? Para dificultar. E se não estiver funcionando, o consumidor tem que reclamar mesmo, o consumidor tem que entrar em contato com a prefeitura, na ouvidoria. Nós temos uma secretaria atuante que precisa estar à frente desses aplicativos, principalmente no transporte público, porque nós estamos falando, Jorge, eu e você que temos veículos, e aquele que realmente não tem a saída, ele foi lá e colocou, né, o crédito e não está aparecendo. Olha o tanto que ele tem que se incomodar para que aquele crédito venha para ele, porque se ele não tiver o crédito, ele tem que pagar quanto? Um valor a maior. 70 centavos a mais. Aí o governo está me enganando, né? O valor a maior do que é o que ele está ali, que já está o dinheiro parado lá, mas não está entrando para ele como crédito. No meu caso, por exemplo, hoje eu tenho que pegar o ônibus. Então eu vou pagar a tarifa mais cara, né? Mesmo. Porque eu não tive o retorno lá ainda tem que ir lá, né? E qual o problema de você fazer a recarga primeiro? Você vai pagar no boleto, a gente sabe que o boleto demora para compensar. Então, hoje a facilidade do Pix, hoje a facilidade de você pagar no débito, no cartão de crédito é muito... A facilidade está aí, né? Qualquer pessoa, se você andar na 15 de novembro, qualquer pessoa tem uma maquininha na mão de cartão de crédito. Claro, né? Que sim. Ou qualquer pessoa tem um Pix, né? Qualquer pessoa. Então faça o pagamento, caiu no sistema, já entra, já está ali o valor para o consumidor. Para o consumidor, não distancie o consumidor do transporte público. A prefeitura está trabalhando tanto, secretaria tanto, obras trabalha tanto para o corredor de ônibus, para a qualidade, para chegar mais rápido à sua casa o ônibus, mas aí você não consegue nem comprar, né, o bilhete. Os créditos. Olha, só por Deus. Obrigado pela tua participação, André. Quarta-feira que vem tem mais, e se você tiver alguma dúvida sobre seus direitos, entre em contato aqui com a gente, 3322-1660, mande sua mensagem de áudio, de texto, que o André Cunha responde na próxima quarta-feira. Um abraço, uma ótima semana. Menos incomodação para nós. Isso André mesmo, Cunha. Jorge. E ainda assim, se o consumidor tiver a dúvida dele, se ele tiver o problema referente, ele procure o PROCON da sua cidade para que tente ao menos resolver esse problema de imediato, Jorge. Um grande abraço aos ouvintes, um bom final de semana, embora a gente está quarta, mas a gente só volta na quarta que vem, a voz do consumidor. Um grande abraço. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participou aqui